O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 406, conclusão, parte 6. Seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo crer que ele aure sua força na prática de manifestações materiais e que assim, entravando essas manifestações, pode-se miná-lo em suas bases. Sua força está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele foi objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje, nada tem de secreto para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nele nada há de místico e de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, a quer para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba porque se crê. Apoiando-se sobre a razão, será sempre mais forte do que aqueles que se apoiam sobre o nada. Os entraves que tentaram lhe oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um só homem, não há dúvida que, colocando esse homem de lado, cessariam as manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas estão à disposição de todos, que a usam desde o menor até o maior, desde o palácio até a mansarda. Pode-se interditar-lhe o exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, é na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no recesso do seu lar, um indivíduo no silêncio do quarto, o prisioneiro sobre os ferrolhos, de ter comunicações com os espíritos, com o desconhecimento e em face mesmo dos esbirros? Se as interditarem em um país, poderão ser impedidas nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que não há uma região nos dois continentes onde não haja médiums? Para encarcerar todos os médiuns, seria preciso encarcerar a metade do gênero humano. Viessem mesmo, o que não seria pouco mais fácil, a queimar todos os livros espíritas e no dia seguinte eles estariam reproduzidos, porque a sua fonte é inatacável e não se pode nem encarcerar e nem queimar os espíritos que são seus verdadeiros autores. O espiritismo não é a obra de um homem, ninguém se pode dizer seu criador, porque é tão velho quanto a criação. Ele se encontra por toda parte, em todas as religiões e mais ainda na religião católica, e com mais autoridade que em todas as outras, porque nele se encontra o princípio de tudo. Os espíritos de todos os graus, seus intercâmbios ocultos e patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo o gênero, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Com relação aos demônios, não são outra coisa que os maus espíritos, e salvo a crença de que os primeiros são perpetuamente votados ao mal, enquanto que o caminho do progresso não é interditado aos outros. Não há entre eles senão uma diferença de nome. O que faz a ciência espírita moderna? Reúne em um corpo o que estava esparso. Explica em termos próprios o que não o era senão em linguagem alegórica. Elimina o que a superstição e a ignorância geraram para não deixar, senão a realidade e o positivo. Eis o seu papel. Mas o de fundadora não lhe pertence. Ela mostra o que é, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Portanto, quem ousaria considerar-se bastante forte para sufocá-la, sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Se a proscreve de um lado, ela renascerá em outros lugares, sobre o terreno mesmo de onde se houver banido, porque está na natureza e não é dado ao homem destruir uma força da natureza, nem de colocar seu veto sobre os decretos de Deus. De resto, que interesse haveria em se entravar a propagação das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo, mas esses abusos, dos quais alguns aproveitam, prejudicam a coletividade. Portanto, ela terá ao seu favor a massa e não terá por adversário senão os que estão interessados em manter esses abusos. Pela sua influência, ao contrário, essas ideias, tornando os homens melhores uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos ditames da providência, são uma garantia de ordem e de tranquilidade.